Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Crypto Club. Eu sou o Thiago e vamos hoje apresentar um pouquinho desse mercado e explicar um pouco das notícias do que está acontecendo hoje, né? Se você entrou em long e em short hoje, provavelmente deve ter perdido dinheiro, porque o mercado tentou e roubou você. E a gente vai te explicar isso por quê, tá bom? Hoje não foi um trade, hoje foi uma sujeira, foi uma manipulação do mercado bem orquestrada pelas grandes empresas e os grandes whales. Mas fica aí com a gente que a gente vai explicar tudo direitinho para vocês. E hoje eu tô aqui com meu colega, grande amigo Marcelo. E aí, man, beleza? Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo, Thiago? Beleza. Tudo beleza? Tudo beleza, tudo em paz. Já sabe, né, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tudo isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Aqui no Crypto Club não perseguimos candle, a gente só entende de liquidez. E vamos começar um pouco hoje com a notícia, né? A primeira para mim é o catalisador que tá todo mundo ignorando hoje, que são rumores que não é mais rumor, já vai ter um anúncio do presidente Trump e há rumores que vai envolver um novo presidente do Fed. Eu acho que ele vai anunciar um novo movimento, o novo presidente do Fed. E se isso confirmar para mim, é super bullish, tá, pessoal? Porque isso pode mudar a política monetária, isso pode dar um pump realmente nos ativos de risco. E agora, presta atenção, acho que tá todo mundo me ouvindo agora, beleza? O mercado nunca espera por anúncio, ele se posiciona antes. Então, quando você vê grandes players desses se posicionando antes de um evento político, isso não é coincidência, pessoal. Isso na verdade, é manipulação controlada. É por isso que hoje a gente colocou a live falando sobre essa manipulação, que foi realmente uma parada muito forte. Inclusive, eu coloquei um post no YouTube, no canal da gente, explicando realmente o motivo, toda essa manipulação. Vamos começar com ontem, né, cronologicamente falando. Ontem a gente teve Binance, Coinbase, Bybit, Intermute, OKX e grandes whales vendendo muito Bitcoin, causando uma pressão muito forte no preço. E hoje, esses mesmos players comprando antes desse pump que a gente teve, certo? Muito forte. Então isso, pessoal, isso na verdade é uma manipulação controlada, é muito controlada, muito bem feita, orquestrada pelas grandes baleias que detêm um capital enorme do Bitcoin. E isso na verdade é só para buscar liquidez, para dar um flush na alavancagem. Quem está alavancado vai perder dinheiro, perdeu com certeza dinheiro hoje, isso não tenho dúvida, certo? E hoje aconteceu a mesma coisa, vou botar aqui até na notícia para vocês, eu esqueci. Hoje aconteceu a mesma coisa, tá aqui. Intermute comprando, tá vendo? E quando esse pessoal compra alguma coisa, eles devem estar sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, com certeza. Vamos para aqui pro Liquidation Heatmap, o Liquidation Heatmap, né? Que agora vem a parte suja do mercado, porque hoje o market makers liquidaram todo mundo. 240 milhões de dólares em long, 150 milhões de dólares em shorts, ou seja, tanto quem apostou em alta quanto quem apostou em queda foi atropelado completamente. Isso aqui é tipo o textbook, tá ligado? O 101 do manipulation, um ambiente de baixa liquidez. É sempre assim que acontece. Baixa liquidez, os market makers veem isso como oportunidade, entendeu? De fechar o ano com chave de ouro. E aí, olha onde estavam os clusters de liquidez, né? Vamos aqui, ó, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Olha onde estavam os clusters. Ontem eu estava conversando com vocês sobre esse cluster, certo? Que está sendo liquidado agora. E também tinha dito que tinha uma grande faixa de liquidez nessa zona aqui, que eu estou no gráfico da semana. E aí o que aconteceu? O preço foi lá, buscou a liquidez, criou mais liquidez aqui em cima, certo? E agora direcionando o preço de novo para onde ele estava, porque a gente ainda está em tendência de baixa. Inclusive vou até falar, o Marcelo daqui a pouco vai falar, explicar um pouco do macro e para vocês entenderem basicamente o que é que está acontecendo, graficamente falando. Marcelo, que aí ele vai falar um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin, sobre a dominância do USDT e um pouquinho de total, para a gente entender um pouco esse macro. Não é isso, velho? Vamos lá dar uma olhada nos gráficos. Joia. Eu queria começar aqui, ó, com o total. O total, se a gente for olhar aí, ó, a gente vem de uma semana, né, de
perda de capital dentro do mercado, né? Então aqui isso está marcado aqui por esse movimento aqui, ó, um dia após o outro aí, né, descendente, certo? Se a gente for pegar, reduzir o time frame aqui, buscar 4 horas, a gente vai perceber melhor, porque o gráfico do total ele é bem parecido com o próprio gráfico do Bitcoin, né? Então o Bitcoin ele estava com aquela cunha que já foi rompida e esse processo de queda está marcado desde esse ponto aqui, né? Até então, aqui no total. Hoje, Thiago, você estava falando aí dessa manipulação, é justamente essa pernadinha aqui, ó. Que para mim deixa claro, tá, que isso daí demonstra ainda assim força vendedora no mercado, né? Quando o preço tenta reagir, tenta buscar patamares, né, mais elevados, você vê que a força do mercado, ela ainda assim é vendedora, o preço é novamente esmagado e estamos em continuidade aí, né, de perda de capital no mercado, certo? Se a gente for pular agora para a dominância do Bitcoin, a gente estava falando de total, ficou claro aí, a dominância do Bitcoin ela está aumentando. Isso é natural, né? As pessoas elas pulam ali das altcoins para se blindar primeiro no próprio Bitcoin, alguns ainda acreditando que o Bitcoin pode estar numa zona ali de fundo verdadeiro, enfim. E a gente está vendo aí, ó, nesse último momento, uma ascendência da dominância do Bitcoin. Mas também a gente consegue ver isso no movimento do Tether, uma ascendência também. Quando a gente vai para o macro do Tether, pulando rapidamente para o diário, recapitulando, a gente sempre fala o Tether está numa região que teoricamente é de topo desse último movimento que ele vem aqui, né? Vem nesse processo de ascendência, sobe, zigue-zagueando aqui, naquela faixa que a gente já comentou anteriormente, inclusive, que pode ser uma zona de resistência e que a gente esperava que o Tether tivesse este movimento aqui para a gente ter uma ascensão no mercado das criptomoedas, mas não é isso que está acontecendo, ele ainda assim está se mantendo aqui, e a gente sabe que quanto mais tempo ele passar aqui, vai aumentando a chance, na verdade, de um movimento para cima, né? Se a gente for olhar no micro aqui, num gráfico intermediário, no 4 horas, né? A gente tem justamente um movimento no último período aqui, ó, mais ascendente nos últimos dias, né? Então, corroborando para esse processo ainda de queda nas criptomoedas e principalmente falando de Bitcoin. Vou voltar aqui, ó. Vou até descongelar uns desenhos que eu tenho aqui. A gente vinha comentando, né, Thiago, que a gente tinha Bitcoin fazendo uma cunha aqui de continuidade, né? Uma cunha de continuidade frente a este último movimento aqui descendente. E que essa cunha de continuidade acarretaria num movimento de continuidade de queda, né, que estaria buscando patamares mais inferiores aqui do Bitcoin. Houve já o rompimento dessa cunha aqui, e aí o que eu queria pontuar aqui era o seguinte, ó. Quando a gente fez a análise dessa cunha, puxando o Fibonacci, que é este Fibonacci aqui maior, a gente marcou aqui que tinha uma faixa de resistência aqui, nessa faixa amarela, e a gente esperava talvez que o preço, né, do Bitcoin ele viesse amarela aí, né? essa zona exatamente.
e buscar aqui o ponto de 0,618, 0,7, mas você vê que a força vendedora ela ainda assim é tão grande que o Bitcoin ele não conseguiu chegar nessa zona e já entrou num processo de queda. Concordo com você. Se a gente for considerar este topo aqui, fazendo análise dessa última pernada aqui, ó, ele fez a mesma coisa. Este topo aqui, você vê que ele faz a mesma coisa, que ele vem, que hoje ele dá essa retraída rápida, bate aqui na faixa, a gente esperava que ele talvez tivesse um processo aqui, né, nesse movimento inicial aqui dessa pernada, depois desse fundo, né, de alta, de vir aqui buscar essa faixa e dar sequência, mas hoje ficou claro que essa faixa aqui nova, digamos assim, é uma faixa onde os vendedores estão poderosos. E o preço bateu aqui e se encontra agora aí na casa dos 85.839 pontos, né, no Bitcoin. Então, isso está mostrando que, ainda assim, temos uma força vendedora grande no mercado. E aí a pergunta é a seguinte, Thiago: aonde vamos parar agora, né? Quais serão os próximos passos? Como você falou nas suas notícias, tem players comprando já, né? Já. Players grandes ainda, né? Grandes baleias, cara. Assim, o que eu falei na minha notícia é que, tipo, as baleias compraram nesse movimento, entendeu? Esse movimento aí foi completamente manipulado por baleias, que começou desde ontem. Eles baixaram o preço, encontraram uma entrada e fizeram um movimento tipo um scalper. Fizeram um day trade, sabe? Em menos de 3 horas, esse movimento todo aí se resolveu. Foi, subiu e desceu. Fez um formato até estranho, peculiar. Se você colocar no gráfico de 1 hora. Pro meu liquidation heatmap. Ele tá aqui. Vamos lá. A gente teve aqui nas últimas 24 horas, como eu falei mais cedo, né, 520 milhões de dólares liquidados, nos quais longs foram destruídos 368 e shorts foram destruídos 153. Mas de novo, como ontem, o mercado está muito equilibrado, ó, pessoal. Olha que legal, né? 50-49. É exatamente nesses momentos aí que eu falei para você ontem que tem o quê? Uma tendência de lateralizar mais um pouco. Então, assim, não está nada definido. A gente pode ter, o mercado está muito equilibrado, entendeu? Eu ainda acredito que a gente pode lateralizar ainda um pouco mais, inclusive nesse mês inteiro, tá, pessoal? Olhando para Bitcoin aqui, né? Eu tenho uns gráficos no qual eu estava colocando mais cedo. Eu estava fazendo um short, inclusive eu fiz um short nessa faixa aqui. Só que normalmente eu vou abaixando o meu stop, né? Eu deixei meu stop exatamente nesse ponto aqui e aconteceu o que comigo? Fui violinado. Velho bom violino. Poderia ter curtido essa descida aqui. Fiz uma parcial nesse aqui, tirei 50% do meu capital, mas entreguei um pouco dos meus ganhos, né? Poderia ter fechado tudo ou então esperado o movimento realmente como planejado, que eu estava querendo que ele caísse aqui até os 73 não, eu tô forçando, desculpa, mas 74 mil aqui, essa faixa para mim que seria uma faixa muito interessante. Mas enfim, era o que a gente estava vendo aqui pro gráfico do Bitcoin, né? Eu vou mostrar um pouco do Ethereum aqui para vocês. O Ethereum ele sofreu um pouquinho mais, a gente está no gráfico de 1 hora, tá? Eu vou fechar aqui. Ele estava no canal paralelo aqui, eu vou mostrar, tá vendo? Ele está no canal paralelo que a gente está controlando há muito tempo. Eu pensei que aqui seria um long, fui estopado e o trade inverteu. Ele inverteu, tá caindo, certo? Até agora não está mostrando sinais de reação. Teve uma reação hoje mais cedo, mas voltou. Esse 3.500 que outrora era suporte virou um ponto agora de resistência. Isso agora ficou visível. E o preço continuando a tendência dele de queda, que estava num canal de alta e agora provavelmente está abrindo aqui está abrindo aqui um canal de baixa, certo? Mais ou menos desse ponto assim, certo? Então a gente tem que esperar um pouquinho mais aqui antes de ter algum resultado diferente, tá? O mercado não tá fácil. Hoje os trades não foram legais, mas é assim mesmo. De vez em quando a gente fica
a gente perde, né? Não é todos os dias que a gente ganha. O importante é, como eu, o Tunes e o Marcelo falam direto para vocês, a gente não pode perder muito, sempre perdendo de uma maneira controlada. Então, eu acho que a gente aqui, vamos fazer só um resuminho da live, né? A gente falou um pouco de notícias, a gente falou do anúncio de Trump, amanhã a gente vai tá cobrindo esse anúncio dele. A gente falou um pouquinho também dessa grande manipulação que aconteceu. Eu acho que era muito pertinente falar, porque não foi normal hoje, o movimento do gráfico do Bitcoin não foi normal. E geralmente quando a gente tem um pavio desse assim muito alto, no diário até, é quase 80% dos casos manipulação das grandes baleias e das grandes empresas, né? Mas é isso aí. De novo, né? Hoje eu sei que muita gente está um pouco frustrada, esse ciclo foi dominado um pouco por institucional, então estava todo mundo com a esperança de ficar rico, milionário, prometeram riquezas para a gente quando a gente comprou o Bitcoin lá em 2022, 2023, e entregaram só ansiedade, principalmente para quem está segurando alt, né, que deve estar sofrendo muito. Tem algumas altas que voltaram a preços de 2021, 2020 e até umas de 2017. Então, assim, é meio complicado. O mercado de cripto está muito abalado nesses últimos tempos e o cenário macroeconômico também não está ajudando, né? É realmente complicado. Então, só para dizer que você ainda não perdeu o ciclo. Não é que o ciclo acabou, continuou. Se você tiver um plano do A até Z, você vai conseguir sair desse mercado com lucro. Mas se você não tiver plano e tiver indo jogar o cassino, realmente, pessoal, aí eu não tenho nada para dizer para vocês. É melhor até vocês pararem de assistir nossa live, porque aqui a gente não vai conseguir ajudar. Ninguém joga no cassino aqui, entendeu? A gente reage o que o mercado dá para a gente. Então é isso aí. O mercado não recompensa a pressa, ele recompensa a leitura. Então a gente tem que ficar super atento a tudo. Então hoje não foi sobre acertar a direção, hoje foi sobre sobreviver a essa manipulação. Então, de vez em quando, o melhor trade é não tradar. Certo? Eu tinha 2 trades ontem abertos do Bitcoin, contei isso aqui para vocês, fui violinado, ainda tem um short no Solana aberto, uma boa posição, estou com alguns porcentos ganhos aqui, eu não sei se eu tenho uma imagem para vocês aqui, eu vou ver se eu baixei, é isso aqui, ó, eu tô a 135, mas foi essa posição de ontem aqui, com essa mesma entrada a 136. Então é o seguinte, ela está 122 agora, então façam as contas. E realmente Solana aqui, olhando para o gráfico de Solana, não tá legal não, viu, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não tá legal não, no de uma hora aqui, grande volume em cima aqui, uma grande zona de rejeição desse grande retângulo de consolidação. A gente está realmente chegando num ponto aqui em que Solana, um ativo que ficou frágil, e ontem eu até conversei sobre isso, e o pior, fazendo um novo fundo aqui, né, chegando a esse fundo aqui de 21 de novembro, a 121 mil. É a última defesa. Se quebrar esse ponto aqui, pessoal, 116 para mim é o próximo ponto. De 116, aí vamos caindo mais, né, 100, tem 70, tem 60, tem alguns pontos. Vamos ficar aqui, todo mundo atento, todos os dias, tenta explicar, a gente tenta fazer uma live uma vez no dia, de vez em quando a gente faz até 2, como ontem, para a gente tentar explicar o máximo para vocês e tentar ensinar vocês a navegar nesse mercado que é super cheio de armadilhas. E hoje é um dia hoje foi um dia que realmente foi só armadilha, do começo ao fim. Quem entrou em long perdeu dinheiro, quem entrou em short perdeu dinheiro. Os únicos que não perderam dinheiro foi quem manipulou esse movimento. Não teve como dizer. Mas é isso aí. Então, se a live te ajudou se a live já te ajudou a não perder dinheiro, já valeu, né? Deixa o like, compartilha com a gente. E aí, é isso aí, pessoal. Até amanhã, a uma próxima live do Crypto Club.